Irmãos amados, graça, paz e misericórdia da parte de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos reunidos juntos, desta feita para aprendermos um pouco mais de Deus. E juntos vamos tentar realmente aprender. Viemos aqui para isto, para aprender, e o tema sugerido, devido ao tempo que nós vivemos, oração, tempo de orar. Interessante que a Bíblia fala, no capítulo 3 de Eclesiastes, que há tempo para tudo. No que diz respeito à oração, a Bíblia diz, orai sem cessar. E lá mais adiante nós encontramos orando em todo tempo. Lá no livro de Efésios, orando em todo tempo. Então, é apenas um título para tempo de orar, não é? E nós vamos tentar aprender nesta manhã tudo acerca de oração. Tudo seria até um exagero, mas como o nosso instrutor é o nosso Deus, então não duvide que o nosso Deus ensine tudo de oração nesta manhã para nós. E que nós possamos, naquilo que nos cabe, depois de aprendermos, colocarmos em prática. Porque se não colocarmos em prática, de que serve aprender? Então vamos, para falarmos de oração, nada mais justo, lógico, do que começarmos orando, pedindo ao nosso Deus que nos direcione. Porque, como diz a própria palavra, sem Ele nada poderemos fazer, nem mesmo orarmos. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te adoramos porque reconhecemos que somente Tu és Deus. Te louvamos, Senhor, porque Tu criaste e sustenta todas as coisas. Te rendemos graças, Senhor, porque reconhecemos que toda boa dádiva vem de Ti. E te pedimos, Senhor, porque somente Tu tem para dar. Tu és o dono do ouro e da prata. Somente Tu tem poder, Senhor, porque tudo é Teu. Pai, neste momento nós queremos Te pedir que nos ensine a orar conforme aquele discípulo te pediu no passado, Senhor. E Tu ensinou, Senhor. Ensina-nos a nós também, Senhor. Oramos agradecidos, esperançosos e confiados no santíssimo e poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, nós queremos começar com uma pergunta, que é uma pergunta até que já foi feita em outras situações, mas ela será outra vez feita. O que é oração? É uma pergunta que clama por uma resposta para este momento, mas muitos de nós sabemos o que é oração. Poderíamos sugerir, é se colocar na brecha, é se conversar com Deus. Mas nós vamos entender ao longo do nosso estudo, da nossa aula, que oração é muito, muito mais que isso, irmãos. Outra pergunta sugerida é, por que devemos orar? Eis aí está uma boa pergunta, né, irmãos? Por que devemos orar? A terceira pergunta sugere o seguinte: Deus ouve as nossas orações? E a quarta pergunta: Deus responde às nossas orações? Irmãos, à medida que nós fomos evoluindo, vai chegar o tempo de responder as perguntas. E nós vamos, à luz da Bíblia, responder cada pergunta, que, em nome de Jesus, nenhuma pergunta vai ficar no ar sem resposta. A quinta pergunta é: sabemos orar? O pastor pede para orarmos em público, o irmão que está dirigindo pede, e nós oramos. Mas sabemos orar? Sabemos orar como convém? Porque é interessante, irmãos, que saibamos orar, mas que também saibamos orar como convém. Não é? É interessante que a oração
Tem várias formas de oração. Oração, às vezes eu já vi irmãos comentar que a petição, oração, eu vou deixar bem claro e não preciso nem recorrer à Bíblia para isso. Oração não é sinônimo de petição. Vou repetir. Oração não é sinônimo de petição, irmãos. Porque a oração, pelo menos eu costumo orar assim. Se os irmãos perceberem, ou perceberam, na minha oração inicial, eu usei aí adoração, né? Louvor, ação de graças, petição. Também tem a oração invocatória. Invocatória é para que nós sejamos direcionados por nosso Deus. Porque não podemos perder de vista, irmãos, que sem Deus nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Então, às vezes a gente vê na igreja o irmão dirigente pedir, vou pedir ao irmão tal, que faça uma oração de adoração. Infelizmente a gente vê às vezes não tendo adoração. Outro sim é quando a oração de louvor, também, ação de graça, enfim, por aí vai. Mas eu até sugeri a alguns irmãos, quando eu tive a oportunidade, irmãos, de vez em quando você estiver na sua casa, que não estiver fazendo nada assim, entre no seu quarto, faça uma oração só de adoração ao nosso Deus. Esqueça a petição. Só outra vez de louvor, de ação de graça, porque você está ali. Irmãos, quando eu estou até orando, eu agradeço a Deus porque Ele me deu aquela oportunidade. E faço questão de frisar que Ele sempre me dá. Eu, por não vigiar, é que não agarro essa oportunidade. Mas, enfim, irmãos, eu creio que nós devemos enfatizar bem neste momento que nós vivemos de pandemia, nós como igreja, como país, como mundo, já que foi afetado a todos, sem distinção, nós devemos estar tal qual o soldado preparado para a guerra, irmãos. Não se vence uma guerra sem preparo. Alguns anos atrás, muitos, eu estive no exército. O exército daquela época, era na época do militarismo mais rígido, né? Da ditadura, por assim dizer. E era rigor no preparo. Eu digo, puxa, eu ficava me perguntando, 18 anos, saindo da adolescência ali, sem entender. Puxa, aqui no Brasil nunca vai ter guerra, aí o exército se prepara desse jeito, precisa acabar com a gente desse jeito. Mas, irmão, o tempo passa e a gente vai entender que precisa sim, irmãos. Precisa. Até porque a gente não sabe do futuro dizer que nunca vai haver guerra. Então, se o inimigo das nossas almas desencadear uma guerra aí, nós temos que estar preparados, irmãos. Com aquela armadura de Deus sugerida lá em Efésios, né? E nós temos que nos preparar para sabermos orar, para entender que Deus ouve as nossas orações, para entender que Deus responde às nossas orações e para que nós aprendamos a orar como convém. Irmão? Então vamos começar. Interessante que eu li em um autor o seguinte, ele disse o seguinte, isso aí vai vir de encontro a nós, a maioria de nós, por quanto seres humanos, a gente quer a coisa rápida, tipo cozinhar em micro-ondas. Aí o autor diz, queremos cozinhar em micro-ondas, mas Deus nos chama, geralmente assim, para nos preparar em banho-maria, irmãos. Não é? E acerca de respostas também, de oração, não é aquela que a gente quer. Porque, como Jesus orou, Jesus como homem, ele não queria passar pelo que ele passou, não. Ele orou como homem e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava expressando ali a vontade dele como homem.
contudo, todavia, né? Faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus, amado, eu me apego muito nisso. Ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus a gente tem que entender que ela é boa, agradável e perfeita. Então, o sim de Deus é maravilhoso, o não de Deus é maravilhoso, o espere de Deus é maravilhoso. O tempo de Deus é o tempo justo. Então, sem essa de ficar, eu quero para hoje, eu quero para ontem. Não é assim que funciona, irmãos. Não é? Então, à medida que a gente vai aprendendo essas coisas, a gente vai aprendendo a ter paciência. A gente vê lá Tiago se referindo à paciência de Jó, né? Spurgeon, né, disse, pela perseverança, a lesma alcançou a arca, né? Pela perseverança, perseverança quer dizer paciência, insistência, persistência naquilo, né? De repente, Deus que é Pai, nos ouve, como os nossos pais nos ouvem, nos ouviram, não é, irmãos? Irmãos, nós vamos começar a responder as perguntas, como disse no início, à luz da Bíblia. A primeira pergunta, alguém lembra? Vamos lembrar a primeira pergunta? O que é oração? Aí, eu li em um autor que dizia o seguinte, assim, o que é exatamente oração? No caso aqui ele está enfatizando oração de intercessão, né? Quando a gente se coloca na brecha, eu vou falar disso mais adiante, orar por alguém, a gente está se colocando ali como intercessor. E a pergunta dele é, o que é exatamente oração de intercessão? Aí ele, já cansado com aquelas mesmas respostas, ele diz o seguinte, olha, não me venha dizer simplesmente que é colocar-se na brecha. Basta, ele continua, né? Basta de citações religiosas e de jargão espiritual. Aí ele enfatiza também que aquilo ali é uma coisa pessoal dele, mas que ele sabe que essa ideia é tirada da Bíblia. Mas o que ela quer exatamente dizer? E quanto à proteção? Tudo que acontece à minha família é simplesmente permitido por Deus? Ou há algo que eu preciso fazer para buscar nossa segurança? Então eu poderia enumerar aqui, né? Oração sim, sim, se colocar na brecha. Oração é sim, conversar com Deus. Mas que tipo de conversa? É uma conversa de intimidade. Muitas vezes a gente fica assim, aí é necessário conhecimento de Deus, fica assim, todo cheio de dedos, sem jeito para conversar. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos intimidade com Ele, ao ponto de conversarmos assim, claramente, abertamente, né? Eu estou dizendo assistindo, irmãos, porque eu li várias vezes Sermão da Montanha, mas eu gosto de assistir. Eu vou lá para o pé da montanha assistir a Cristo. Aí eu começo a imaginar cenários, e imaginar Deus assim, perto, como fisicamente, conversando com Ele. Certa vez, ilustrando isso que eu estou falando, irmãos, orando em um local deserto, com um irmão, e em dado momento eu disse, Senhor, senta aqui conosco, Senhor. Aí eu vi meu irmão se afastar um pouco, dando lugar ao Senhor para sentar entre nós. Então, esse tipo de intimidade, irmão, que nós temos que ter com Deus. Deus é Pai. Qual filho não tem prazer em conversar com o pai? Qual pai não tem prazer de conversar com o filho? Então, essa é mais ou menos uma resposta para o que é oração. Oração é isso, irmãos. É isso e mais que isso, porque se nós tivéssemos que explicar mais profundamente, levaria tempo, mas eu creio que com esse tempo que nós temos, eu acho que dá para a gente começar a aprender e a assimilar, para colocarmos em prática. Depois de aprendermos, tudo que aprendemos, se não colocarmos em prática, não vejo por que aprendemos. A segunda pergunta, irmãos, por que devemos orar? Ora,
Se nós olharmos aqui a palavra de Deus, em Mateus 6,8, diz que Deus já sabe de tudo, antes mesmo de lhe pedirmos. Então, irmãos, para que orar? Não esqueçamos, irmãos, isso vale até para outro tipo de estudo, para pregação, para o viver diário. Nós não devemos interpretar a Bíblia baseado num só versículo. Tem que ser texto, contexto. Contexto é o texto antes, o texto depois, para nós entendermos por que devemos orar. Devemos orar, irmãos, porque assim Deus nos mandou. Se eu parasse por aqui, já bastava. Deus nos mandou orar. E orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,17. E Efésios 6,4, já frisei no início, que orando em todo tempo, com toda súplica. Em todo tempo, irmãos. Porque o nosso adversário, lá em Pedro, diz o seguinte, que ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós devemos ser, antes de tudo, vigilantes. Interessante, né? Que é tanta ênfase que a Bíblia e nós evangélicos damos à oração, não é? E uma coisa que me chamou a atenção no início da minha conversão é que estava lá, vigiai e orai. O vigiai primeiro. Por que o vigiai primeiro? Nós precisamos entender para o que devemos orar, por quem devemos orar. E se tiver uma vigilância física e espiritual, a gente vai entender por que nós vigiamos. Vigiamos e percebemos aquilo. Né? E tem outras formas também, mas eu não vou falar aqui do vigiar. O tema central é oração. Né? Então devemos estar vigilantes para podermos orar, percebermos quando devemos orar. Não é? Então, primeiramente fica a chave é essa, ó. Devemos orar porque Deus nos mandou a orar. Já seria aí, você já cumpriria a obediência, não é? Obedecendo, você já cumpriria o temor a Deus, não é? Enfim, se eu parasse por aqui nessa resposta, e vou parar, já bastaria, porque Deus nos mandou. Ok. Deus ouve nossas orações? Lá no livro no Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 31, depois de um embate ali entre os escribas, fariseus e aquele cego que fora curado, e eles entraram em parafuso porque começaram a não entender por que o cego havia sido curado, já que era de nascença e nunca se havia visto um milagre daquele em Israel. Eles entraram em parafuso, foi atrás do cego, foi atrás da família do cego, e em dado momento, o cego, eu acho que o cego deu uma aula neles. Ali, quando diz assim no versículo que eu mencionei há pouco, o cego diz exatamente isso, irmão. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Irmãos, se o versículo parasse por aí, estaríamos liquidados, porque Deus não ouviria a nenhum de nós, a ninguém, porque todos somos pecadores. Aí ele prossegue, mas aquele que teme e pratica a sua vontade, a este ouve. Se você se colocar nessa condição, não é? Aí você pode ter certeza absoluta que Deus ouve suas orações. E ouvir é diferente de responder, né? Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente, Deus sabe tudo antes, durante e depois. Então, ele ouve, porque ele é Deus. Então, ele ouve, né? De acordo com a resposta bíblica, ele ouve as nossas orações. Ok. Agora sim, Deus responde às nossas orações? Será, irmão? Deus responde? Vamos ler. 1 de João 5, capítulo 5, verso 14. 1 de João,
capítulo 5, verso 14. Aí, todos encontraram? Ok. Diz exatamente assim. E esta, vai variar aí, irmão, porque tem algumas traduções, né? E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha aí a vontade de novo. A vontade de Deus. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Contudo, faça tua vontade. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então está respondido, irmão. Deus ouve sim as nossas orações. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós não estamos falando com um Deus surdo, não. Estamos falando com um Deus que nos ouve, um Deus que se compraz em ouvir, irmão, em ouvir a nós. Lembra o prazer que Deus tinha antes da queda, chegar lá à tardezinha para conversar com Adão? Através de Jesus Cristo, amado, Deus quer resgatar esse prazer. Esse prazer, quando nós nos debruçamos para orar, assim, né? Eu gosto muito quando o Espírito me incomoda para orar. Ali, quando o Espírito me incomoda, eu tenho certeza que Deus está esperando que eu vá. E eu vou, irmãos. Devemos ir. A quinta pergunta, aí é para cada um de nós, né? Sabemos orar? De antemão eu vou dizendo o seguinte: sabemos sim. Por que eu estou afirmando isso? Porque Jesus nos ensinou a orar. Ah, mas você aprendeu? Se você não só lê, mas também estuda a Bíblia, eu creio que você aprendeu, irmãos. Lucas 11, 1, não diz qual foi o discípulo, mas um dos discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Puxa, que lindo, né, irmãos? A gente demonstra, Cristo fica contente com aquilo, porque é uma demonstração espontânea que nós queremos aprender. Aprender para quê? Para praticar, irmãos. E ele ensinou a oração do Pai Nosso, quando ele sugere ali o modelo de oração, quando coloca ali a Deus em primeiro lugar, os elementos que estão ali na oração. Os irmãos podem ler com calma em casa o Pai Nosso, ler o contexto todo, leia o Pai Nosso, não é? Eu não costumo orar o Pai Nosso, porque é errado? Não. Porque o Pai Nosso eu entendo apenas como modelo. Tanto é que uma vez o irmão falou assim: Jesus nunca mais orou o Pai Nosso. Mas eu digo assim, Jesus nunca orou o Pai Nosso. Jesus apenas ensinou, não é? E nós, atentos aos ensinamentos do Mestre, deveríamos ou devemos aprender. O bom disso é que ainda há tempo de aprender a orar. Então, a Bíblia nos ensina, através do próprio Mestre, que nós devemos adorá-lo numa oração, né? Devemos louvá-lo, devemos render graça, né? E devemos pedir sim. Devemos pedir, insistir em pedir mesmo. Deus tem prazer em nos ouvir pedir, irmãos. Agora, não devemos colocar, conforme foi dito no início, a oração como sinônimo de petição, porque não é. A Bíblia não nos sugere isso. A oração pode ser, sim, sinônimo de adoração, de louvor, de ação de graça, de petição, né? Aí pode, porque contém tudo isso na oração. A pergunta seguinte, que é a sexta pergunta, sabemos orar como convém? Ao contrário das outras, essa pergunta, a resposta aí cabe um não, viu, irmão? Cabe um não porque
lá em Romanos 8:26, diz exatamente o seguinte. É uma afirmação ali, né? Não sabemos orar como convém. Mas, se parasse por aí, né? Mas o Espírito intercede sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Achei interessante quando um irmão, uma vez, ele disse o seguinte: eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que eu vou orar, eu fico um tempo ali, uns 5, 10 segundos em silêncio. Eu estou ali conversando com o Espírito Santo. Eu achei bonito aquilo, porque o Espírito Santo, eu já senti, creio que os irmãos todos já sentiram também, o Espírito Santo assim, nos lembrando de algo que devemos orar, porque sabemos que a nossa memória é limitada. Aí está lá o Espírito Santo, eu vou orar por um irmão, pela família dele, aí de repente o Espírito Santo me lembra de orar por outro irmão, e aí vai, ó. E outra coisa, irmãos, outra coisa que nós devemos vigiar e nos policiarmos é com relação a essa questão de tempo. Eu já tive várias oportunidades de alguém me perguntar: você tem tempo para mim? Eu falei: olha, eu não tenho tempo não, irmão. Mas Deus, Ele me dá 24 horas todos os dias, ou chova ou faça sol. Então, no dia que eu disser que não tenho tempo para um irmão, eu vou sentir Deus me perguntando: e cadê as 24 horas que eu lhe dou todos os dias? Não é, irmão? É interessante isso. Eu, em certa ocasião, porque aí eu tenho que me cobrar, quando eu ensino isso, ou prego isso, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso. Porque falar é muito fácil. Em certa ocasião, eu estava num dia daqueles, atarefado, o corre, eu não sou muito nada corre não, mas tinha que fazer naquele dia. Ao ponto de eu ter que anotar. Mas no meio da confusão, em pleno meio da confusão, eu lembrei de um irmão. Lembrei de um irmão, não vou mencionar o nome. Eu lembrei de um irmão ali, irmãos, eu instintivamente, automaticamente, rapidamente, eu não quis nem saber o que estava fazendo, larguei tudo, fui procurar aquele irmão, sabia onde trabalhava, fui lá e falei: olha, eu só vim aqui para dizer que te amo. Então, sem essa de dizer que não tem tempo, tem sim. Eu não deixei de fazer as coisas que estava amutuada para fazer, não. Deixei. Não deixei de fazer. Fiz tudo, ainda encontrou tempo em meio a tudo isso de lembrar do irmão. Será que ele não estava precisando daquela palavra? Porque de mim mesmo eu não iria lá. Mas o Espírito Santo que habita em cada um de nós está aí para nos alertar, nos ensinar, né? Sobretudo no requisito de oração. Graças a Deus pelo Espírito Santo que intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não é, irmão? Amém? Glória a Deus por esse ensinamento que o mestre nos tem dado. Irmãos, eu quero ler agora aquele texto que seria o texto chave ou o texto básico para um aprendizado de oração, que é exatamente o texto que já foi mencionado há pouco, de Mateus, capítulo 6, no verso 9 em diante, que o mestre desculpe, eu estava procurando, folheando aqui, aí, uma pausazinha, né? E o mestre nos ensina a orar. Aqui a partir do 9, né, no verso 6, a partir do 9, primeiro ele alerta, né? Ele vem alertando aqui sobre oração. A partir do 7 ele diz assim: ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Aqui, irmãos, a gente tem que atentar para isso aqui, porque Jesus não está proibindo aqui o falar demais, né? Não está proibindo aqui as repetições, ele está repetindo as vãs repetições. Aliás, Jesus, quando estava no Getsêmani,
a palavra nos diz o seguinte, que ele foi orar, aquela situação ali onde encontrou os discípulos dormindo, aquela coisa, os irmãos conhecem o texto. Só que tem uma coisa ali que chama atenção. Eu acho que é na segunda ou a terceira vez, depois a gente confere o texto, irmãos. O texto diz exatamente assim, repetindo as mesmas palavras. Não é? Então ele não está condenando aqui as repetições, mas está condenando as vãs repetições. Repetições à toa, sem nexo, sem nada. Isso aí são vãs repetições. Isso aí ele já começa a ensinar. E aqui ele prossegue, né, irmãos? Prossegue do verso 8. Não vos assemelheis, pois a eles. Quem? Aos hipócritas, aos gentios. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirmos. Isso aqui já foi resposta a uma pergunta, né? Foi resposta não, foi uma inquisição até, sobre uma pergunta, se devemos orar, né? E aí ele prossegue agora sim, no 9. No 9, né? Vamos lá. Os irmãos estão acompanhando aí. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, olhe, já está reconhecendo aí Deus como o nosso Pai, que estás nos céus, sugere acima de tudo e de todos, não é? Eu gosto de frisar isso, irmão, na oração. Ô Pai, tu que estás acima de tudo e de todos, não é? Santificado seja o teu nome. Olhe, está falando só de Deus aqui, ó. A primazia. Quando eu me pilho, por exemplo, eu não sou muito bom de sono, durmo pouco, e às vezes eu me pilho acordado. Eu gosto quando eu acordo assim, 11h50, 55, que aí eu transpasso o dia na presença do Senhor. A primeira pessoa com quem eu converso é Deus. Aí a última e a primeira. Não é uma regra, não é sempre que eu tenho oportunidade, irmãos. E é uma boa prática, porque com isso nós estamos dizendo ali que Deus está em primeiro, não é? Em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E aí ele prossegue. Venha o teu reino. Olha a vontade de novo aqui, ó. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Toda vez que eu falo de vontade, eu faço questão de frisar, porque tua vontade é boa, agradável e perfeita. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó, hoje, nós devemos, mais adiante ele vai falar que, alertar-nos, que devemos nos preocupar com o dia de hoje, né? O amanhã não existe. Perdoa-nos as nossas dívidas. Como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Isso aqui é um modelo, irmão. Que modelo maravilhoso, não é? A gente sempre lembra desse modelo com os anos de convívio. Você tem que aprender, tende a aprender, é natural isso, que você aprenda a orar como convém, depende do Espírito Santo, né? O Espírito Santo intercede de maneira. Então, nós não sabemos, mas nós oramos como convém, né? Porque o Espírito Santo, ele intervém a nosso favor. Glória a Deus por isso, irmão. Então, não percamos de vista, numa oração, sempre o adorar, o glorificar. Às vezes eu observo assim, fiquei muito triste uma vez que nós fomos praticar o futebol e não houve oração, irmão. Aí eu perguntei ao irmão, por que não orou, irmão? E, lamentavelmente, ele ficou se esquivando em dar a resposta, né? Em dar a resposta, mas eu insisti. Aí, infelizmente, ele disse, porque não houve tempo. Eu fiquei entristecido porque essa é desculpa o que eu vou falar aqui, mas é a resposta mais fajuta que pode existir. Tempo. Eu frisei ainda há pouco que Deus nos dá 24 horas, todos os dias, chova ou faça sol. Então, nós não podemos prender
nos prender em tempo, irmão. Eu já me vi em situações assim, de estar atrasado para determinada coisa. Eu digo, não, eu não vou sair sem antes pedir a direção do nosso Deus. Irmãos, fazendo isso, é como se Deus tivesse apagado aquele tempo. E as coisas não têm consequência, porque eu gastei aquele tempo ali com oração. Não é? E sem contar que a oração, observe como uma coisa funciona. Se você está num período de oração, quanto mais tempo você passar de oração, na leitura da sua palavra, como você não é duas pessoas, você não vai estar fazendo outra coisa ruim, não é? Percebeu? A gente está aqui orando, está deixando de fazer alguma coisa ruim lá adiante, não é? Eu costumo fazer, ao longo desses 20 anos, e o Espírito Santo vem acrescentando situações. Eu já estou em 14 situações, começou com 2, 4, né? Aí eu ouvia o irmão falar, olha, uma coisa que eu sempre peço a Deus nas minhas orações é para que nos livre de contendas. Eu digo, olha, isso não continha na minha oração, vai conter agora. Aí eu digo, olha, ó Senhor, livra-nos neste dia, né, hoje e amanhã, porque amanhã farei outra oração da mesma. E aí vai a repetição, que não é vã. De acidentes. Os irmãos podem contar isso, não dá 14. De contendas, de incidentes, da mortandade, do homem perverso, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem mau, do homem fraudulento, do homem sanguinário, do homem violento, dos maus pensamentos, da omissão na feitura do bem e da negligência na leitura da tua palavra. Deu 14 aí, não deu, irmão? Todo dia eu faço oração. Todos os dias. Evidentemente que depois de glorificar a Deus, agradecer a Deus por aquela oportunidade, e ainda lembro de me dizer, aliás, tu sempre nos dá, Senhor. Tu sempre nos dá a oportunidade. Cabe a nós agarrá-las, as oportunidades. Não é? De nós, nada poderemos fazer. Porque o homem, sobretudo o homem mundano, bate no peito, né? Eu sou, eu faço, eu aconteço. Pois eu afirmo categoricamente, irmãos, ele nem é, nem faz e nem acontece. Outra coisa, o irmão A não ora melhor do que o irmão B, não, irmãos. Não foi porque o irmão A orou que aconteceu e porque o irmão B orou que não aconteceu. Eu já vi essas situações e a gente tem que estar vigilante para repreender imediatamente em nome de Jesus, porque toda honra e toda glória, todo louvor e toda exaltação é ao Deus Supremo, Deus Eterno. Somente a Ele. Então não é porque o irmão Hélio orou, porque o irmão Esteval orou, que isso vai acontecer, não. Está alguém doente? Ore, e Deus levantará o doente. Deus levantará o doente. Outro incentivo à oração, irmãos, está... Tiago pescou lá do livro de Reis, né? E trouxe para nós, quando fala de Elias, que era homem igual a nós, sujeitos às mesmas tentações. Eu questionei uma vez essa situação de Elias, porque assim, ele afirmava na época que a oração não teria poder de mudar a vontade de Deus. Aí alguém mencionou esse texto de Tiago, referindo-se à oração de Elias. Só que eu falei assim, já para ficar marcado, Elias pescou, Tiago pescou lá do livro de Reis, né? Porque antes, Deus fala exatamente assim, no verso 1 do 18 de Reis, vai, apresenta-te ao rei Acabe, pois darei chuva sobre a terra. Olhe,
Deus já tinha decidido a mandar chuva sobre a terra. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus poderia muito bem fazer sem Elias. Mas olha o privilégio que Deus concedeu a Elias. Deus, por exemplo, assim, ó, Deus não quer que ninguém se exalte, mas Ele próprio exalta cada um de nós. Nós já vimos aqui, irmãos, na nossa igreja, irmãos que chegam aqui, dá testemunho de outro irmão. Ali é Deus exaltando o irmão. Quanto Elias já foi exaltado ali no livro de Tiago? Quando nós relembramos hoje, ó, Elias era homem igual a nós, orou e choveu, depois orou de novo e parou de chover. Isso são exemplos que nós devemos seguir, irmãos. Não é? Só que não vem ao caso o que eu falei, né? A oração não tem poder de mudar a vontade de Deus, aquela coisa toda. Não, não tem. Mas Deus se agrada da nossa oração e Ele compartilha. É como se em determinada profissão aqui, um profissional, como se diz na gíria, de mão cheia, ele pode fazer sozinho. Ele chama alguém para ajudar ali, porque gosta daquele alguém e divide o privilégio. E depois ainda paga alguém. Aí, puxa, você nem precisava de mim. Você poderia fazer sozinho. Mas por amor ele chamou aquele irmão, aquele companheiro, para ajudar, para ele participar. Aí, toda vez que alguém perguntar quem fez isso ou aquilo, foi fulano e fulano, os dois. Não é? Hoje, Moisés, né? Moisés disse. Mas nós sabemos que foi Deus que disse. Foi Deus que fez. Não é? Mas Deus deu a Moisés, a Elias e a tantos outros o privilégio. E dá a nós hoje o privilégio de conversarmos com Ele, de interceder, de nos colocarmos na brecha. O mundo hoje, irmão, jaz no maligno. E é muito mais profundo do que o que eu falo. Então, é necessário, Deus precisa de intercessores. Deus precisa de alguém que se coloque na brecha. Então, orar sem cessar, mas eu reafirmo, tempo de orar, irmãos. Tempo de nos despertarmos em oração. O mundo está vivendo uma pandemia e a gente, volta e meia, a gente vê outro falando que é algum acontecimento bíblico. Não vou entrar nesse detalhe, irmão, não, porque alguém me perguntou e eu disse o seguinte: olha, a Bíblia pergunta e a Bíblia responde. De que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, não é? O que nós devemos fazer é orar, irmãos. Orar, nos colocarmos na brecha, diante de Deus, e interceder por essas pessoas. Pelas pessoas, ganhar almas. Fiquei contente quando o meu cunhado ligou para mim e disse assim, olha, Deus colocou algo no meu coração e eu lembrei do irmão. Aí eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim, quero nem saber, só não sei o que é, mas se eu não souber, me ensina. Aí ele, quando teve a oportunidade, depois foi para, como a gente saía antigamente, junto, a gente ia sair dessa vez para levar a mensagem. Olha que coisa maravilhosa Deus colocou no coração do pastor, pastor meu cunhado. E eu estou esperando quando Deus mandar o tempo e nós vamos sair sim para a guerra. Mas não vamos sair preparados não, vamos orar, vamos usar sim a armadura de Deus. E nos colocarmos dispostos a orarmos, irmão. Temos que orar sem cessar. No discipulado, uma irmã me questionou sobre isso, né? Ela perguntou, quantas vezes o irmão ora por dia? Eu digo, olha minha irmã, para a glória do Senhor, eu dou graças a Deus, porque hoje eu oro sem cessar. A minha vida hoje é oração. A vida do crente tem que ser uma oração. A vida do crente tem que ser uma oração. Se você folhear a Bíblia, ler a Bíblia o tempo todo, vai lhe levar a isso, a uma vida de oração. A Bíblia nos sugere oração, irmão. Oração, oração, oração. Oração de adoração, oração de louvor, oração de exaltação, de glorificação a Deus, de ação de graça, de petição, né? O irmão chegou para mim e falou, irmão, nossa falha, ele foi fazer uma visita na minha casa, ele disse, a nossa maior falha, irmão, a gente só faz pedir, não agradece. Eu digo, olha, irmão, desculpa
Eu não sei se eu deveria falar isso, mas vou falar. Falei bem assim com ele, com todo cuidado, mas para a glória de Deus, né? Eu disse, ó irmão, eu me policio muito sobre isso. Eu nunca peço sem antes agradecer. Aliás, eu já peço agradecendo. Por quê? Porque a Bíblia me garante que Deus sempre faz mais do que aquilo que a gente pede. Tudo isto é um incentivo a orarmos, irmãos. Tem que ser a primeira coisa a fazer diante de qualquer situação. É orarmos. Se você vai fazer uma viagem, eu não consigo atinar com a ideia, nem imaginar um crente fazer uma viagem sem antes orar. Eu não creio que isso exista, né? Eu não creio que isso exista. Mas se existir, ele precisa se corrigir. Aí sim entra o vigiai. Em que eu estou no orando? O pastor, interessante, irmão, eu já estou chegando ao final, mas é um testemunho interessante aqui, viu, irmão? O pastor Damião, pregando certa vez aqui, tem tempo isso, ele lançou uma pergunta desafiadora, e eu confesso, irmão, que ele me pegou ali. Ele disse, quem ora aqui pelo gás? Você ora pelo alimento, pela mesa, pelo gás. Irmãos, eu confesso aos irmãos que desde aquele dia eu não só passei a orar pelo gás, mas pelo fósforo. Se o fogão for automático, ora pela energia, né? Mas lá em casa o automático está com defeito, usa fósforo. Oro pelo fósforo, pelo gás. Senhor, obrigado por este alimento, por esses ingredientes, por todo o processo, pelas mãos que fizeram, pelas mãos que trouxeram, louvado seja o teu nome, pelo prato, pelo recurso que tu nos deste para comprarmos, por acharmos onde comprarmos, por aquelas pessoas que nos venderam, e por aí vai. Se importe com o tempo, irmão? Não, irmão. Deus lhe dá todos os dias, 24 horas. Todos os dias. Irmãos, eu teria mais situações para colocar, porque o assunto é vasto, oração é vasto, e eu poderia muito bem colocar muitas situações aqui, mas daqui a pouco vamos nos preparar para o culto. Então é necessário que darmos uma pausa na escola bíblica dominical, para dar tempo de chegar ali, tomar uma aguinha, se preparar para o culto. Outra coisa também, o culto você não pode ir de qualquer maneira não, tem que orar. Orar pelo pastor, né? Orar por aqueles que estarão lá no Ministério do Louvor cantando, né? Orar por aquele irmão que vai dar um testemunho, orar. Irmão, eu vou parar por aqui, dando graças a Deus por este tempo, por esta oportunidade, e dizer, irmãos, que eu sou um eterno aluno, disposto a estar sempre aprendendo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te adoramos nesta hora, Senhor, e te louvamos, ó Deus, porque sem Ti nada poderíamos fazer e nada fazemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por a Igreja Batista Nova Alvorada, pela sua liderança, pelos líderes de ministério e seus familiares, por cada professor de escola bíblica, por cada aluno que também é professor, porque nós aprendemos uns com os outros, por tudo que irá acontecer, Senhor, que Tu esteja sempre na direção, porque esta é a Tua igreja, Senhor. Te louvamos, Senhor, e Te adoramos e Te rendemos graça, do santo e poderoso nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Até a próxima, irmãos.